Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Operações Imobiliárias. Nesta aula, estudaremos a figura jurídica dos condomínios, o conceito e as modalidades, os condomínios edilícios, a sua constituição, a convenção de condomínio e os principais dilemas de convivência. Abordaremos ainda os aspectos inerentes às multas aplicáveis aos condôminos e à administração dos condomínios. Eu sou a professora Thaís de Melo Giaimo e vou acompanhá-los nesta aula de condomínios. Vamos lá? Inicialmente, vamos entender qual o significado do termo técnico condomínio. Condomínio significa quando mais de uma pessoa exerce ao mesmo tempo a propriedade sobre determinado imóvel. Nesse sentido, nós temos um único direito de propriedade, com mais de uma pessoa titularizando aquele direito de propriedade. Essa situação se chama compropriedade ou codomínio ou condomínio, ou seja, o condomínio ou domínio simultâneo de várias pessoas sobre o mesmo bem. Veja, por exemplo, no caso de um casal. Quando eles são casados e eles adquirem um bem em comum, um bem conjuntamente, eles exercem, veja, na mesma proporção, o domínio ou a propriedade sobre aquele mesmo imóvel. Não é possível, por exemplo, para nós imaginarmos aqui, né, o que eu estou passando para vocês, passarmos ali ou construirmos um muro na metade de uma casa e se dizer que metade é da esposa e a outra metade é do marido. Não existe essa possibilidade. Ambos são igualmente donos e podem usufruir daquele mesmo imóvel nesta situação de condomínio, onde ambos têm o domínio ou a propriedade do mesmo bem imóvel. O condomínio, ele pode ser gerado nessa situação de copropriedade através de algumas modalidades que a lei prevê. A primeira delas trata-se do condomínio voluntário ou condomínio convencional. Essa primeira modalidade se define pelo acordo de vontade dos condôminos, ou seja, origina-se por intermédio de uma operação imobiliária na qual dois ou mais sujeitos decidem, por exemplo, comprar um imóvel conjuntamente. E veja, é convencional, é voluntário, eles optaram por fazer aquela compra conjuntamente. Dois ou mais proprietários, eles são condôminos entre eles são coproprietários do mesmo bem imóvel. Porém, nós temos também a figura do condomínio incidente ou condomínio eventual. Nesse condomínio incidente ou condomínio eventual, não há uma vontade de se estabelecer uma relação de condomínio. Por quê? Ele surge por motivos que independem da vontade dos condôminos em estabelecerem aquela relação de propriedade comum. Por exemplo, quando pessoas, os herdeiros, recebem por herança um bem. Nessa situação, em que há o falecimento, né, de alguém que deixa aquele bem para os herdeiros não podem ser que não optaram, eles não quiseram estar naquela situação de copropriedade. Porém, a decorre da lei, a lei estipula que quando há, né, o falecimento, existem ali herdeiros necessários, o bem daquele que faleceu será destinado àqueles herdeiros. Então, de uma hora para outra, né, não foi pactuado, eles não concordaram em comprar um imóvel em comum, mas eles recebem um imóvel e terão que administrar, gerir esse imóvel, interesses, né, desse imóvel em situação de copropriedade. Última possibilidade é o condomínio necessário ou forçado. Condomínio necessário ou forçado tem origem pela determinação da lei, ou seja, em algumas situações a lei determina que aquela situação permanecerá uma situação de copropriedade ou uma situação de condomínio. Vejam, por exemplo, a situação de filhos que recebem, enquanto menores ainda, incapazes ali, menores de 18 anos, recebem por doação um bem imóvel X.
Esses herdeiros, essas crianças ou esses menores ainda incapazes, eles não podem administrar o imóvel, mas eles têm, por força de lei, a obrigatoriedade de permanecerem em situação de condomínio e serão representados pelos seus pais ou eventualmente por outros representantes legais na administração daquele condomínio. Enquanto eles não forem maiores de idade ou se tornarem capazes, eles não podem extinguir aquele condomínio, eles não podem decidir vender aquele imóvel e ficar cada um ali ou cada qual com a sua parte, porque a lei determina que seja desta forma, por isso forçado. Além disso, nós temos, além dessa figura, portanto, de condomínio focado ali na copropriedade, na propriedade de mais de uma pessoa, nós temos uma outra situação especial que se chama condomínio edilício. No condomínio edilício, ele é diferente desse condomínio tradicional, desse condomínio que sempre houve na nossa legislação, pois o condomínio edilício, ele tem uma mistura. Ao mesmo tempo em que ele tem unidades autônomas, com propriedades ali ou com proprietários distintos, ele tem também áreas comuns, áreas de utilização comum. Então, dentro de um condomínio edilício, nós temos as duas incidências de propriedades ou proprietários, enfim, de unidades autônomas, ao mesmo tempo em que há uma copropriedade, uma situação de condomínio com relação às áreas de uso comum. Condomínios de edifícios comerciais ou residenciais. Nestes nos quais existe uma propriedade individual autônoma, que é o apartamento, que é uma casa, que é a sala comercial, e ao mesmo tempo nós temos ali propriedade coletiva coexistente, que vai ser o quê? A guarita, a garagem, a área da piscina, quando houver, as áreas de utilização comum, academia, salão de festas. Veja, o proprietário, ele tem, portanto, ali a sua unidade especificada, mas ele tem direito a utilizar as áreas comuns em igualdade de condição com os demais condôminos. A mesma regrinha que nós falamos ali para o condomínio tradicional, não existe a possibilidade de nenhum proprietário pegar ali, murar um pedaço da piscina, construir ali uma parede e dizer, aqui, como eu tenho direito a esse uso comum, esse pedaço da piscina é meu. Não existe essa possibilidade, pois o exercício é comum, por isso é em situação de condomínio. Não se esqueçam, quando a gente fala de condomínio edilício, às vezes a primeira impressão que vem é edifício de apartamentos, né? A primeira ideia, o primeiro exemplo, edifício de apartamentos. Mas nós não temos apenas essa modalidade de condomínio edilício. Nós temos, além dos apartamentos residenciais, a opção das salas comerciais e também os condomínios horizontais, que são os condomínios, por exemplo, de casas. Eles continuam sendo condomínios edilícios se, além das casas, das unidades das casas, eles tiverem áreas comuns, por exemplo, áreas de circulações internas, né? A portaria, a guarita, às vezes tem lago, tem também uma quadra de futebol, enfim. Todos esses equipamentos ou áreas de uso comum fazem com que aquele lote de casas ali, aquela construção de casas esteja dentro de uma situação de condomínio edilício e assim essa situação será enxergada pela lei e vai ter o tratamento de condomínio edilício. Quem institui agora, né? Como que se define onde há um condomínio no caso dos condomínios edilícios, tá, gente? Porque o anterior nós já falamos que são aquelas três situações. O condomínio edilício, como que nasce um condomínio edilício? Então, ele é instituído através da convenção de condomínio. Então, ele tem o ato de instituição e também a convenção de condomínio. O condomínio edilício, ela tem a sua origem a partir do registro dos seus atos constitutivos lá no cartório de registro de imóveis. Veja, seguimos aquela mesma regra. Tudo que diz respeito a imóvel tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis. Enquanto não estiver registrado no cartório de registro de imóveis, não se presume a publicidade, não se presume o conhecimento de terceiros daquela situação. Então, se nós queremos dar publicidade, né, dar ali eficácia
para aquele ato constitutivo ou institutivo, é imprescindível que a convenção de condomínio, o estatuto geral ou o contrato coletivo, que são atos que instituem o condomínio, sejam levados a registro lá no cartório de registro de imóveis. Sobre a existência agora da convenção e regimento interno do condomínio. Veja, depois de instituído o condomínio edilício, existem ali, ou existe, na verdade, a necessidade de estipulação de regras de convivência. Então, se pode ter pet, qual o porte do pet, qual horário que tem festa, qual horário que se tolera ali música, enfim, existem normas que precisam ser negociadas e estipuladas regras de conduta para que a convivência seja possível. Então, vamos lá. Vamos entender quem faz essas regulamentações e qual documento ele é responsável por cada coisa. Voltando para a questão da convenção condominial, desde que aprovada, ela sendo registrada no cartório de registro de imóveis ou não, ela já tem validade jurídica. Então, para os condôminos, para aqueles que moram, para aqueles que alugam, para aqueles que circulam dentro daquele condomínio edilício, a convenção já tem validade, ela já funciona. A diferença é que, quando ela é levada a registro no registro de imóveis, ela obriga terceiros. Então, se eu tenho ali um prestador de serviço, se eu tenho um vizinho, né, que não faz parte daquele condomínio edilício, mas que ele tem alguma relação com o condomínio, depois não pode se dizer, eu não sabia que podia, ou que eu não, né, não me avisaram que não podia. Se a convenção está no cartório de registro de imóveis, ela é de conhecimento presumido. Ela tem força, inclusive, contra terceiros, né? Um entregador, um transportador, esse vizinho ali, né, do condomínio que nós mencionamos. Vejam, são pessoas que não fazem parte da dinâmica do condomínio edilício, mas que têm que respeitar a convenção de condomínio caso ela esteja registrada no cartório de registro de imóveis, porque ela tem publicidade. Não registrou no registro de imóveis, ela só vale para aqueles que estão dentro de alguma forma daquela relação condominial, inclusive os locatários. Além disso, a convenção é responsável por estabelecer os direitos e os deveres dos condôminos. A lei já traz, o nosso Código Civil já traz um desenho bastante claro das obrigações e dos direitos que cabem aos condôminos. Porém, a convenção também pode especificar, pode complementar, pode acrescentar algo dentro daquilo que a lei já permite, né? Então, ela também trará essas especificações. Já o regimento interno, que é outro documento inerente ao condomínio edilício, ele vai trazer as normas de utilização interna das áreas comuns, o uso das áreas comuns. Por exemplo, gente, o horário de funcionamento da piscina, o horário de salão de festas, né, as regras de uso da academia, se pode andar com um cachorrinho sem coleira, com coleira, qual que é o tamanho do cachorro, como nós falamos ali um pouquinho anteriormente, enfim, todas as regras de convivência normalmente vêm regulamentadas no regimento interno do condomínio. Aqui nós trouxemos para vocês um gráfico, na verdade um desenho de uma pirâmide, para vocês entenderem quando se tem uma discussão sobre condomínio, sobre convivência em condomínio, que, né, tem sido ali um dilema bastante comum, qual a lei, qual a regra que se aplica. Então, da ordem aqui de importância, da mais importante para a menos importante, nós temos nessa pirâmide a Constituição Federal ali no topo, então que a Constituição disser vale mais do que uma lei federal. Olha lá, o Código Civil fala sobre o condomínio, que vale mais do que uma lei estadual pode regulamentar, uma lei municipal, depois a própria convenção de condomínio e, por último, o regimento interno. Então, se fôssemos basear ali por um critério de força, o regimento interno é o menos forte ali dessa pirâmide toda. Se o regimento interno falar, pode ter barulho aqui no condomínio a qualquer horário, em qualquer dia da semana, né? E tem ali uma lei municipal que diz que não, o regimento interno não vai ter validade, porque a lei municipal, ó lá, está acima do regimento interno. Então, a interpretação que deve ser feita vai ser sempre nesse sentido, do mais importante ali
para o menos importante, e o último lugar ele está no regimento interno. Então é importante, né, quando forem fazer ali, escrever, redigir um regimento interno, que se atentem ao que as leis dizem, porque, né, se fizeram um regimento interno uma convenção contrárias à lei, não vai prevalecer, vai vigorar o que a lei preconiza. Sobre as dificuldades ali, os principais desafios da convivência, nós trouxemos para vocês aqui algumas questões contemporâneas e dilemas de convivência, né, da atualidade. Algumas dificuldades são relatadas como, por exemplo, a situação de obras no interior da unidade autônoma com remoção de paredes. Pessoal, pode ou não pode remover paredes no interior do condomínio ali da sua unidade autônoma? Veja, ele está dentro da unidade dele, ele tem propriedade exclusiva naquela unidade, tá? Que ele não pode construir a parede ali na piscina, e isso nós já falamos, porque a área comum não vai poder, né, fazer nenhuma obra. Porém, dentro da unidade, pode ou não pode? Aqui nós temos uma situação bastante complicada, porque nós tivemos uma mudança do padrão ou das técnicas construtivas de uns 10 ou 15 anos para cá, né? Então, por exemplo, para a forma de construção que utiliza paredes de concreto, nessa modalidade de técnica construtiva, todas as paredes são estruturais. Então, não pode retirar nenhuma parede, não pode quebrar parede. Por quê? Porque compromete a estrutura do prédio. Então, vai depender se a parede tem uma função de arrimo, né, uma função ali de estrutura, de segurar o peso, sobrepeso, a carga, né, enfim, ou se é uma parede divisória, uma parede que não tem ali viga, não tem coluna, ela não tem essa outra função. Então, isso vai depender de como estiver ali, ou como foi feita a construção, como, né, isso vai ser ali constatado na prática a cada caso, de acordo com o desenho arquitetônico, o projeto, enfim. Outra situação bastante comum, né, que o pessoal tem feito é o fechamento de sacadas ou varandas. Fechamento com vidro de sacadas ou varandas, colocação de rede de proteção em sacadas ou varanda. Pode ou não pode fazer? 2 querem fazer, 3 não querem fazer, o outro não tá nem aí, mas acha que fica feio se colocar, o outro concorda ali, né, com quem quiser colocar, coloca, mas ele não quer gastar fazendo ali o fechamento da varanda. Então, vai ficar cada pedacinho da fachada de um jeito. Se fosse deixar isso desregulamentado, não teríamos ali uma regra de uniformidade. Então, pessoal, essa situação das sacadas e das varandas é necessário conferir lá na convenção condominial ou no regimento interno se há alguma norma que impeça o proprietário de alterar algo com relação à fachada do prédio, que vai ser a mesma solução adotada para, deixa eu ver aqui, a instalação de redes de proteção para o próximo tópico ali, ou de aparelhos de ar-condicionado nas fachadas ou marquises. Altera a fachada, né? Cada um vai ficar de uma cor, cada um vai ficar de um jeito, um vai ter ali o motor do ar-condicionado, o outro vai ter um motor diferente, o outro não vai ter nada. Então, normalmente, a situação de obras, né, ou aplicações ali de equipamentos que possam alterar a fachada ou a marquise do condomínio é vedada na convenção condominial e no regimento interno. Claro que, se não houver, né, essa proibição lá nesses documentos internos, a lei também não vai impedir, porque veja, essas situações não comprometem a segurança do condomínio como um todo, né, sendo corretamente aplicado ali, ou instalado, desculpem aqui, o ar-condicionado, né, uma rede de proteção ali com eficácia, uma rede de proteção também tecnicamente instalada, não há problemas ali, não comprometerá a segurança de ninguém do prédio. Então, resumindo, vejam o que diz a Convenção de Condomínio. Se for proibida qualquer alteração em fachada, vamos ter problemas com essas alteraçõezinhas aqui. Ah, então não pode? Pode, mas essa situação precisa ser colocada na Assembleia e os votantes ali, os presentes da Assembleia, os condôminos, precisam decidir se concordam
ou discordam. Aí vai a regra da maioria, o que a maioria decidir, se a convenção estiver ultrapassada ou ela não tratar sobre aquilo, vai ali o que a maioria decidir. Outra situação, também enfrentamento bastante comum, diz respeito aos problemas com ruídos excessivos, barulho, né, pessoal? E o barulho não se restringe apenas à utilização, por exemplo, da área de lazer, da piscina, do salão de festas. Veja que essa regulamentação, por exemplo, de utilização do salão de festas dentro de determinado horário, não permite que também dentro desse determinado horário possa se fazer ali um barulho excessivamente danoso, né, ali muito prejudicial aos demais condôminos, porque antes nós até tínhamos uma regra, que as pessoas normalmente trabalhavam em horário comercial, então das 8 às 6, das 9, sei lá, às 19 ali, então fazia sentido nós termos um horário assim, até tal horas não pode mais, porque as pessoas precisam dormir para acordar ali e não prejudicar, né, o desempenho das suas funções laborais no dia seguinte. Porém, nós temos muitas pessoas atualmente trabalhando em teletrabalho, que é o próximo ponto que a gente vai falar ali, o home office. Então, nessas horas do dia em que teoricamente não haveria problema de se fazer barulho, né? Porque, enfim, as pessoas estão trabalhando, estão fora ali. Tem problemas atualmente, isso não vem só da pandemia. A situação do teletrabalho já é mais antiga até do que a situação pandêmica que nós tivemos. Então, para essas pessoas, prejudica o barulho excessivo. Veja que aqui o problema não é o horário, é o que é excessivo, o que é demasiadamente barulhento, o que atrapalha ali a convivência em comum. Também com relação ao horário, nós temos que lembrar que existem profissões que dormem de dia e trabalham de noite. Então, se nós admitíssemos o barulho, por exemplo, até as 8 horas da noite, até as 10 horas da noite, essas pessoas que precisam dormir de dia, porque elas iniciam a sua jornada laboral no período noturno, elas nunca teriam descanso. Elas nunca conseguiriam repousar para exercer sua atividade laboral no dia seguinte. Então, é um comprometimento psicológico, é um comprometimento físico, né? Ali é praticamente uma prática de tortura, não permitir que a pessoa descanse. Então, por conta disso, o critério não é mais o horário, com relação a ruído, é se é excessivo ruído ou se ele é tolerável, se ele é suportável, tá? Se ele for excessivo, ele é proibido. Pode ser dentro do apartamento ali um som mais alto, pode ser situação de briga, gritos ali, né, enfim, reiterados, e pode ser também, né, ali a caixinha de som na piscina, o som ali no momento, né, de descontração no salão de festas, tudo dentro de uma regra ali, de uma tolerância que não comprometa a convivência, é permitido. O que extrapolar é vedado, não importa mais o horário, tá? Não tem essa de, tá antes das 10 eu posso ouvir o som no horário que eu quero, não existe isso perante a legislação, não temos mais essa autorização. O artigo 1277 do Código Civil diz que o proprietário ou possuidor de um prédio, ou uma unidade de apartamento, ou uma casa, tem o direito de fazer cessar as interferências que lhe prejudiquem a saúde, a segurança e o sossego dos que o habitam, provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Então, a regra para solucionar todos esses problemas que nós falamos, e aí só fazendo um reforço sobre o teletrabalho, ou trabalho remoto, né, ou home office, pode, por exemplo, um personal trainer usar a academia do prédio para dar aulas? Veja que ele está exercendo um espaço de uso comum para desempenhar a sua função laboral. Então, essa situação, pessoal, também está sedimentada no sentido de que, se for prestação de aulas para condôminos, não há óbice nenhum, tá? Não há impedimento nenhum. Da mesma forma como o professor pode ali fazer aulas online dentro da sua unidade, ali do seu apartamento, né? Vocês, não sei, ali não exercem uma função administrativa remotamente, um gestor faz ali os seus atendimentos
atendimentos por videochamada, videoconferência, não haveria problemas, né, que exercessem nenhuma dessas profissões, exercessem as atividades dentro das instalações do condomínio edilício. Porém, a regra vai ser a mesma. Se comprometer a saúde, a segurança ou o sossego do vizinho, e aí vizinhos são todos, pode ser de cima, de baixo, né, do prédio todo, todos que estejam naquela relação condominial, atrapalhou a saúde, a segurança e o sossego, proibido, tá? Situação vedada, não vai acontecer. Se acontecer, nós temos ali a aplicação de multas aplicáveis aos condôminos. Nós temos duas possibilidades distintas de aplicação de multa. Primeira delas, para aquele que atrasa, né, o pagamento das suas contribuições condominiais mensais. Atrasou o condomínio, tem a incidência de multa. Juros moratórios da convenção de condomínio, se a convenção não estipular a regra de 1% ao mês, e mais multa de até 2%. Sobre o valor devido. Importante mencionarmos aqui o 2%, porque a lei mudou. Antes permitia-se ali um parâmetro maior para multar sobre o valor devido aquele condômino que atrasasse o pagamento do condomínio. Hoje a lei determinou que o máximo que se pode aplicar de multa são 2%. Tomem cuidado com o desconto por pontualidade, né? Porque tem condomínio que aplica a multa de 2%, mas ainda dá um desconto de pontualidade de 10% para aquele que pagar em dia. Isso não é desconto de pontualidade. Se entende que isso é uma multa de 10% para aquele que paga atrasado. Porque se eu dou desconto de 10% para quem paga em dia, eu puno com 10% a mais aquele que paga atrasado. Então, não existe a possibilidade de desconto de pontualidade, porque eu estou apenando aquele que pagou com atraso, com os 10% de ter pago no atraso, mais os 2% já previstos na lei, nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Então, é multa disfarçada, o tribunal já decidiu que não pode haver desconto de pontualidade. Por fim, aos que descumprem seus deveres de condôminos, então aquele que usa o som ali, né, ouve o som fazendo ruído excessivo, né, o que causa transtorno ali dentro do condomínio, esse também pode ser multado. O condômino com comportamento antissocial será multado em até 10 vezes o valor da contribuição condominial mensal. Então, até 10 vezes o valor do condomínio pode ali se aplicar de multa para o condômino antissocial. Porém, gente, para algumas pessoas ou algumas situações, esses 10 condomínios, o valor equivalente a 10 condomínios, não incomoda, né? Não mexe ali no bolso. E vejam o caso ali de celebridades que fazem festas em condomínios, que passam ali madrugadas adentro e faz barulho, incomoda ali os vizinhos. Para essas pessoas, talvez 10 vezes o condomínio não interfira em nada ali no orçamento mensal. Então, se essa conduta essa conduta antissocial for reiterada, nós admitimos hoje, dentro do nosso ordenamento jurídico, a expulsão desse condômino. Ele pode ser retirado do condomínio, ele não perde o seu direito de propriedade, mas ele vai ter que alugar, vai ter que dar outra destinação. Ali, ele não serve mais para conviver. Vamos agora falar um pouquinho sobre a administração do condomínio. É um tema bastante simples. Quem exerce a administração, quem faz o gerenciamento do condomínio é a pessoa do síndico, é a figura do síndico. O síndico, claro, né, que deve ali prestar contas da sua gestão, do que comprou, do que contratou, do que, enfim, ali realizou de pagamento. E essa prestação tem que ser pelo menos uma vez ao ano. Caso os condôminos queiram receber a prestação de contas em prazo menor, eles podem exigir e o síndico tem a obrigação de fazer essa prestação de contas, ainda que não seja anualmente, ainda que seja num prazo ali menor.
O síndico, na verdade, ele pode também exercer essa administração pessoalmente, então ele faz ali, né, o trabalho diretamente, ou ele pode contratar uma administradora de condomínios e ele supervisiona, ele cuida das relações do condomínio com essa administradora de condomínio. Isso vai ser decidido ali, né, nas assembleias condominiais, e aí a opção da maioria, se contrata ou não, se anuem, né, com a sugestão do síndico ou não, vai ser decidido pelos condôminos. Agora eu vou deixar para vocês a sugestão de um vídeo de um advogado especialista em condomínios, e ele vai ajudá-los a esclarecer ainda mais e aprimorar o conhecimento de vocês com relação ao desempenho da função do síndico. Quem pode ser síndico, né? Quem faz ali a gestão condominial, como é esse trabalho, enfim. O link vai ficar disponibilizado para vocês para acessarem o vídeo integral na plataforma. Não deixem de acessar. Expulsão de condômino antissocial. Pois bem, esse tema ainda é muito novo, incipiente, e não são muitos os casos que foram levados ao Poder Judiciário, de forma que isso não nos permite ter uma visão mais conclusiva sobre o assunto, né? Entretanto, com as informações que nós temos, é possível, né, lançar a mão aí de um estudo, por mais simples que seja, e nós vamos expor agora em 3 passos. O primeiro deles é a possibilidade. O segundo, caracterização. E o terceiro, requisitos para a expulsão do condômino por comportamento antissocial. O primeiro ponto é a possibilidade. E aqui nós temos 2 correntes que são antagônicas, né? A primeira diz o seguinte: olha, como não há um dispositivo específico tratando do assunto, não é possível a expulsão do condômino. Já existe um dispositivo lá no Código Civil, o artigo 1337, parágrafo único, que diz o seguinte: olha, para o condômino antissocial se aplica uma multa de até 10 vezes o valor da sua contribuição e pronto. Esse entendimento ele é partilhado por diversos especialistas, inclusive de renome no Brasil, e por alguns tribunais, como o do Rio de Janeiro, que não admite essa possibilidade. Uma segunda corrente diz o seguinte: olha, muito embora não exista um dispositivo específico tratando sobre a possibilidade de expulsão do condômino, nós vamos encontrar na Constituição Federal, quando diz que a propriedade deve ser exercida de acordo com a sua função social, no Código Civil, quando diz que caracteriza como ato ilícito o abuso do direito, ou seja, eu tenho um direito a dada coisa, utilizo de forma abusiva, então em razão disso eu devo sofrer uma reprimenda. Quando nós vemos lá no Código do Processo Civil a possibilidade do juiz empregar diversos meios para a garantia de um direito, no Código do Processo Penal também vamos encontrar a possibilidade do juiz determinar o afastamento de determinada pessoa do convívio de outra ou de outras. Ou seja, existem diversos dispositivos espalhados pela legislação que reunidos formam, né, um encaixe perfeito para fundamentar juridicamente essa possibilidade de expulsão do condômino. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre condomínios. Não deixem de clicar no Saiba Mais e acessar a plataforma de vocês para materiais complementares. Nos vemos numa próxima aula e bons estudos!